O cheiro de jasmim e o som distante do mar não conseguiam disfarçar a pontada de ansiedade que me percorria. Meu trabalho era simples: sorrir, fazer companhia e desaparecer com uma boa quantia na carteira. Mas essa noite prometia ser diferente. Havia uma aura de perigo, uma vibração estranha que me deixava arrepiada. Mesmo debaixo do meu vestido preto, escolhido a dedo para a ocasião. Victor, meu cliente, era um enigma. Rico, influente, maçom de alto escalão, as fofocas dos outros clientes sempre me chegaram aos ouvidos, mas eu nunca dei muita importância. Eles eram apenas números, contas a serem saldadas. Mas Victor era diferente. Seus olhos escuros, profundos como poços sem fundo, me observavam com uma intensidade desconcertante. Havia algo nele que transcendia a riqueza e o poder, algo obscuro e inquietante. Ele me contratou para uma festa muito exclusiva, disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Exclusiva para membros. Uma reunião importante entre pessoas selecionadas. Entendi a mensagem subliminar. Não faria perguntas. A quantia que ele ofereceu foi absurda. Suficiente para me fazer esquecer qualquer mas o medo, silencioso e persistente, já havia se instalado em meu estômago. O carro deslizou pela estrada sinuosa que levava ao Leblon, a noite se fechando como uma cortina negra em volta de nós. Árvores imponentes, escuras e silenciosas, pareciam sentinelas sombrias, guardando segredos obscuros. A mansão apareceu então, imponente e assustadora, como um monstro de mármore branco sob a luz fraca da lua. Uma estátua de anjo negro, com uma espada cravada no peito, me encarava da entrada, sua expressão fria e implacável. O medo congelou meu sangue. Era uma beleza sinistra, uma beleza que prometia horror. 2 homens imponentes, vestidos de preto, me examinaram com frieza antes de me entregar uma máscara fria e dourada que cobria a metade inferior do meu rosto. Eu me senti vulnerável, exposta. Era a porta de entrada para um mundo do qual eu não sabia se conseguiria escapar. A máscara fria contra a pele amplificava a sensação de desconforto. O salão principal era uma explosão de opulência e horror. Cristais de Murano cintilavam sob lustres gigantescos, projetando sombras dançantes nas paredes cobertas por pinturas mitológicas que pareciam observar cada movimento meu. A música, uma batida tribal hipnótica e inquietante, pulsava no ar, vibrando em meus ossos. O perfume doce e enjoativo de incenso se misturava ao cheiro metálico, quase nauseante, de algo que eu não conseguia identificar. Os convidados, todos mascarados, se moviam como sombras elegantes em um baile macabro. Homens e mulheres de beleza sobrenatural, vestidos com roupas ricas e extravagantes, mas com um ar de frieza e letargia que me deixava perturbada. Seus rostos ocultos pelas máscaras, porém, não escondiam a intensidade de seus olhares. Eram olhares penetrantes que pareciam ver além da superfície, que me analisavam, me julgavam, me desvendavam. Senti-me observada, dissecada, exposta. Cada passo que eu dava era pesado, como se estivesse caminhando sobre um chão de vidro, prestes a quebrar e me precipitar em um abismo sem fundo. Victor, meu protetor e carrasco, me guiou através da multidão. Seu toque em meu braço foi frio e firme, quase doloroso. Ele me apresentou a alguns dos convidados, seus nomes pronunciados em um sussurro quase inaudível, como se fossem invocações de entidades sobrenaturais. Os cumprimentos eram formais, frios, sem um traço de calor humano. Era como se estivesse em um ritual, uma cerimônia sinistra onde todos desempenhavam papéis pré-determinados em uma dança macabra.
Uma sensação crescente de claustrofobia me invadiu. As paredes pareciam se fechar, a música se intensificar, as sombras se tornarem mais densas. A opulência do salão era sufocante, como se a própria riqueza emanasse um veneno mortal. Eu precisava sair dali. A opulência do salão era sufocante, como se a própria riqueza emanasse um veneno mortal. Eu precisava sair dali, mas uma força invisível, uma pressão quase física, me prendia no local, me aprisionando naquela atmosfera carregada de maldição. A festa era um labirinto de espelhos e sombras, e eu, uma presa indefesa, perdida em seu coração tenebroso. Um copo de champanhe gelado na minha mão, trêmula, não conseguia aliviar a sensação de pavor que me consumia. O líquido espumante, tão efêmero quanto a minha segurança naquele lugar, parecia amargo em minha boca. Victor, percebendo minha inquietação, me conduziu a um jardim fechado, um oásis de escuridão e silêncio, em meio àquela orgia de opulência e terror. A lua, uma testemunha implacável, banhava o jardim com sua luz pálida, revelando a grotesca beleza de estátuas retorcidas e fontes ornamentadas, que pareciam cuspidores de sonhos ruins. O ar estava carregado de um perfume pesado, quase nauseabundo, uma mistura de flores mortas e algo indefinível, metálico e fétido. "Você está assustada?" perguntou Victor, sua voz baixa e rouca, cortando o silêncio noturno. Seus olhos, sob a máscara, brilhavam com uma intensidade estranha, como se estivessem penetrando minha alma. Eu não consegui responder, apenas balancei a cabeça negativamente, incapaz de articular uma palavra. Ele sorriu, um sorriso lento e cruel, que me gelou até os ossos. "Esta festa não é o que parece", disse ele, sua voz um sussurro que parecia ecoar nos meus ouvidos. "Aqui, as máscaras não escondem apenas rostos, mas também identidades, segredos obscuros e desejos inconfessáveis." Ele me contou, em detalhes horripilantes, sobre os rituais maçônicos, sobre os sacrifícios simbólicos, sobre os pactos com forças sobrenaturais que eram celebrados naquele lugar. Suas palavras, como serpentes venenosas, se enroscavam em minha mente, pintando um quadro de horror indescritível. Eu ouvia, petrificada, enquanto a realidade se desfazia em volta de mim, substituída por um pesadelo horripilante. Ele me mostrou, através de uma fresta numa porta escondida, uma sala adjacente, onde sombras se moviam em um frenesi frenético. Gritos abafados e risos assustadores pareciam ecoar do fundo. A visão, embora parcial e obscura, foi suficiente para me convocar uma onda de náusea. O que estava acontecendo ali? O que aqueles monstros mascarados estavam fazendo? A compreensão de que eu estava envolvida em algo muito maior, muito mais sinistro do que imaginava, me invadiu como uma onda de gelo. Eu era uma peça em um jogo macabro, e o preço da minha participação poderia ser muito maior do que apenas minha dignidade. A minha vida estava em risco. O pavor me impulsionou. Eu não podia ficar ali. Não podia ser cúmplice daquela depravação, daquela monstruosidade. Meus sentidos estavam em alerta máximo. Cada ruído, cada sombra, amplificando o meu medo. Com uma agilidade que eu nem sabia possuir, me afastei de Victor. Meus movimentos rápidos e silenciosos, guiados pelo instinto de sobrevivência. A mansão se tornou um labirinto de corredores escuros e salas opressoras, cada passo ecoando como um trovão em meus ouvidos. As pinturas nos corredores pareciam se agitar. Seus personagens mitológicos me observando com olhos acusadores, seus rostos distorcidos em expressões de horror e sofrimento.
A música tribal agora soava como um lamento fúnebre, intensificando a sensação de urgência e desespero. Eu tropecei, caí, me levantei, impulsionada por uma força primordial. Meu vestido se rasgou, o salto alto quebrou, mas eu não me importei. A única coisa que importava era escapar daquele pesadelo. Eu corria cegamente, guiada apenas pelo instinto, buscando uma saída, uma luz, uma chance de sobreviver. De repente, ouvi passos atrás de mim. Pesados, determinados, eles me perseguiam. A adrenalina percorreu meu corpo, me dando uma força sobre-humana. Eu corri mais rápido, meu coração batendo forte no meu peito, como um tambor frenético anunciando o meu fim. Cheguei a um jardim lateral, diferente daquele que havia visitado com Victor. Era um espaço mais selvagem, com árvores retorcidas e arbustos espinhosos. Hesitei por um instante, mas o som dos passos se aproximando me impulsionou para a frente. Me joguei sobre um muro baixo, me cortando nos espinhos, mas ignorando a dor. Do outro lado, era a rua escura e silenciosa, a promessa de liberdade e salvação. Eu corri sem parar, sem olhar para trás, até chegar a um táxi que passava. O motorista me olhou com estranheza, percebendo meu estado de pânico e a minha roupa rasgada, mas não fez perguntas. Ele apenas me levou embora, para longe daquela mansão infernal, para longe do terror que me assombrava. Mas o horror que eu testemunhei naquela noite, as imagens que se gravaram em minha memória me perseguiam. O medo, o pavor, o cheiro metálico e fétido. Tudo isso permaneceu comigo, um fardo pesado e opressivo. Eu havia escapado daquela noite, mas não havia escapado das sombras que ela havia deixado em minha alma. Os dias que se seguiram foram um borrão. O trauma daquela noite no Leblon me envolveu como um véu opaco, sufocando meus pensamentos e sentimentos. O sono era um inimigo, um campo de batalha onde os horrores daquela noite se reviviam com uma clareza aterradora. Os gritos abafados, os risos macabros, o olhar frio de Victor, tudo isso voltava em pesadelos vívidos e perturbadores. Eu evitava espelhos, temendo encontrar o reflexo de meu próprio terror. A luz do sol, que antes me trazia conforto, agora me parecia cruel, revelando as marcas que a noite havia deixado em meu corpo e em minha alma. Os cortes causados pelos espinhos do jardim ainda sangravam, uma lembrança física da minha fuga desesperada. A polícia foi inútil. A mansão, imponente e silenciosa, parecia ter engolido todos os vestígios daquela noite macabra. Ninguém acreditaria na minha história, uma história tão fantasiosa, tão irreal. Eu era apenas uma prostituta de luxo que havia se metido em uma situação desagradável, talvez até merecido. Essa era a conclusão lógica, a única que a sociedade se permitiria acreditar. Mas a verdade era muito mais profunda, muito mais assustadora. Eu havia visto coisas que jamais poderiam ser apagadas da minha memória. Coisas que me assombravam em cada instante, em cada sussurro do vento. Eu havia esbarrado num mundo oculto, num submundo de rituais macabros e perversidades inomináveis. Um mundo onde a riqueza e o poder eram apenas ferramentas para satisfazer desejos sombrios e perversos. A única prova que eu tinha era a máscara dourada, que eu havia conseguido arrancar de um dos homens que me observavam na entrada. Ela estava rachada, suja, mas intacta. Era um objeto frio e pesado, um lembrete constante do horror que eu havia vivenciado, um símbolo da minha experiência, uma prova muda de um mal que transcende a compreensão humana. Eu sabia que não poderia esquecer. Eu sabia que as sombras daquela noite me perseguiam, me assombravam.
e que jamais me deixariam em paz. A minha luta agora era contra o esquecimento, contra a tendência natural de enterrar as lembranças dolorosas. Era uma luta contra o próprio horror. Uma luta que eu precisaria travar sozinha, na solidão e no silêncio. Mas eu não me renderia. Eu sobrevivi àquela noite e lutaria para que a verdade, por mais monstruosa que fosse, viesse à tona. Por mim e por todas as outras vítimas daquela sociedade secreta e sombria.